Erev Tov, estamos a falar um pouco da Parashá Shlach Lecha. Shlach Lecha, nós temos 12 espias. Desses 12, 10 falaram mal da terra de Israel. Urashi traz que um dos motivos é porque eles não queriam adentrar e trabalhar na terra, eles queriam somente estudar a Torá. Outros é que eles tiveram uma percepção negativa da terra. Realmente existiam os gigantes, realmente os cachos de uva, a escol, eram gigantes. Claro, a terra emanava leite e mel, mas onde estava Emuná? Eu não vou entrar muito no âmbito, no Amok, no nível mais profundo em relação aos 10 espias, como consta e assim traz no shiur do Rabino Nathan Silberstein e no Chacham Yaakov Hamoy. Os 10 têm uma relação com Gigulim, e a gente vê os 10 em duas gerações específicas. Primeiro, nos 12 filhos de Yaakov Avinu, 10 foram em cima de 2. A gente vê mais uma vez isso depois em relação aos 10 mártires de Israel. E dessa forma, assim traz Ari Hakadosh Rabbeinu Tzadik Ziluchrono Livracha e Chacham Yaakov Hamoy e o Rabino Nathan Silberstein faz essa correlação também nas palavras do Tzfa Emet, o Rebbe de Gur que traz, o Alter Rebbe de Gur que traz que esse foi o Tikkun daquela geração. Mas nesse momento eu vou me adentrar no Zugot, nessa dupla em Caleb ben Yefuné e em Yehoshua ben Nun. Olha que interessante, o que a gente aprende dos dois, que se desdobra para Haftarah, que também tem uma relação com 2 espias que voltaram e falaram bem da terra, e a dupla porção nós podemos ver em relação ao maná, Pamai, dupla porção. A gente recebia em relação a Erev Shabbos, na véspera do Shabat, e também em relação, por exemplo, da Kedushá. Caleb ben Yefuné nos ensinou a importância, preceito de honrar os nossos ancestrais. Claro, da forma caché e correta, não da forma como fazia os Bnei Kohavim, Hasveshulem, os idólatras. A ideia é que no judaísmo não se tem nenhum intermediário. Você, eu, rezamos direto para Kadosh Baruch Hu. A gente não reza para um anjo, a gente não reza para um tzadik. A ideia é que pelo mérito daquele tzadik que a gente possa ter sucesso, Haslachá. Então, Caleb ben Yefuné foi até Marat Marpelá, onde está enterrado, mais uma vez, as duplas, os zigot. Entre eles lá consta a tradição e consta no Midrash Tahumarabá, que também está Adão Rishon. E lá ele pediu pelo mérito de todos aqueles que estão enterrados, pelo mérito dos nossos patriarcas, pelo mérito das nossas matriarcas, que ele pudesse ter sucesso na sua ida junto com os demais espias. Que ele não caísse no ego e que ele fosse sempre com pensamento positivo, que ele pudesse ver o lado bom da vida. Da mesma forma, Yehoshua ben Nun sempre procurava estar perto do seu mestre. Quem foi seu mestre? Moshe Rabbeinu. Nós temos no próprio Pirkei Avot, na primeira Mishnah do Pirkei Avot, a tradição que vai repassando de mestre para discípulo, e dessa tradição Moshe Rabbeinu passa a tradição para Yehoshua. Moshe Rabbeinu tinha filhos, tinha outras pessoas próximas a ele, mas a tradição passou para Yehoshua. Yehoshua sempre esteve presente em relação a Moshe Rabbeinu, e foi o primeiro ato de Semichá, que é a imposição das mãos nesse sentido. Então, e aí traz o Tzfa Emet,
que ele recebe um Grosser Yud, um grande Yud, né? Ele recebe um adicional. O que é esse adicional? O que corresponde a Yud? Significa Emuná. Ele recebeu uma adição de Emuná em contato com seu mestre. A tradição das yeshivot e dos kolelim chama isso de Hizuk, o incentivo. Quando um avrer, um estudante, vê o seu rabino, vê o masguiar não só em relação a alimentos, mas a gente também tem masguia em relação a kolelim, yeshivot, é aquele que incentiva, vai para outro passuque, pode passar de página, volta mais um pouco, é aquele que incentiva aqueles que estão estudando, e junto com o Rosh Kol, o rabino que representa, e o Hizuki, o incentivo é que a gente olhe aquelas pessoas como referenciais, que possam referenciais para a gente no crescimento. E assim era Moshe Rabbeinu para Yehoshua Benu, e Yehoshua Benu passou para as gerações posteriores. Então, é isso que a gente tem que aprender. O próprio Yehoshua mandou 2 espias para a tomada de Jericó. E entre esses espias estava nada mais nada menos que o próprio Pinhas, que depois de um tempinho, de uma geração aqui, uma geração ali, veio Eliyahu Hanavi. Então, que possamos sempre olhar as coisas positivas da vida e ver se existir dificuldades como mecanismos de crescimento, nunca bloquear o nosso contato, o nosso conhecimento com Deus. Pelo contrário, temos que honrar os nossos ancestrais, a nossa ligação, o nosso mihag, o nosso costume, e também ter emuná. E com emuná tudo acontece, porque Kadosh Baruch Hu sempre abre as portas. Essa é a base da essência da escola de Beit Hillel. Como consta numa alahá, assim traz a Mishnah Berurah em relação ao Reish Nun Aleph, em discussão daquilo que a gente tem que fazer em relação ao Shabat, preparativos do Shabat. A escola de Beit Shammai fala que a gente tem que saber guardar tudo para o Shabat. Se eu ver um bolo de chocolate, eu não vou ver ele de novo, então é melhor que guarde se ele tiver uma validade de se conservar até o Shabat, que a gente tem que ter o que é de melhor para o Shabat. Beit Hillel, ele não guardava porque ele sabia que no Shabat ia ter alguma coisa muito especial, porque ele tinha emuná. O que a gente tem que fazer é fazer uma junção dos dois. Se preparar e ter emuná. Só boas notícias.